E a honra toda é dele, amém? Quem tiver atrás de honra já está satanizado, já está com o coração caído, porque a honra é toda dele. A doença é quando eu quero honra. Por que as pessoas são rebeldes, são insubmissas? Porque elas querem a honra. E muitas vezes eu fiquei doente, sabe? Porque eu queria nem menos 1%, Senhor, dá 1% só. Aí o cara se sente diminuído, se sente desprestigiado, porque ele quer algum pedacinho da honra, é ou não é? Lá vai, é ou não é, né? Aí o cara se sente inferiorizado, porque ele ainda tem uma expectativa que ele 0,0,5%. Eu ainda quero um reconhecimento, Senhor. Aí se alguém comandar ele, ele se sente inferiorizado, porque ele ainda quer um pedacinho da... E um dia eu conheci um cara meio estranho, que ele dizia: Agno, Pastor Aldo, ele dizia: tu não tem que esperar nada de ninguém, nada de... Quando eu ajudo alguém, eu não ajudo alguém, eu ajudo Jesus. Aí eu fiquei, mas na minha alma existia uma expectativa de 0, sabe aquele pedacinho da honra? Não sei se só eu que tinha isso, né? Possa ser que alguém tenha. Mas aí eu fui entendendo, eu digo, não. Ontem eu falando para o Titi, eu disse: aquele que não morrer, fica ele só. Quantos lembram desse texto de Jesus dizendo? Mas se ele morrer, ele dá fruto, e muito fruto. E aí, é nessa perspectiva, irmãos, da honra. Diga: honra 100% de Jesus. Não espere nada. Se Deus te honrar, se Deus te exaltar, quando tu estiver lá honrado, exaltado em alguma posição, em alguma... Aparentemente, o pastor Eric falou, é verdade. Quando tem solenidade, eu estou nesse meio político aí, jurídico, né, estudando, os homens são honrados aqui na terra, mas a doença, irmão, é quando o cara ocupa um cargo de autoridade e aquele cargo ocupa ele, e ele acha que ele é o cargo, e aí ele começa a ser um déspota, um tirano, a usar para perseguir, para fazer o mal. O problema não está na autoridade, o problema está na pessoa que exerce a autoridade. Que se ela não tiver um coração totalmente de Deus ali, pronto para servir, parece assim uma... Cara, quer ser grande, sirva, amém? Quer ser o maior, Jesus, ele questionou, estava todo mundo querendo uma posição. A mãe do Tiago e do João, bota ele um do lado da tua direita, outro da tua esquerda. E aí, cara, e fazendo lobby, os outros ouviram e começou a confusão lá nos 12 de Jesus, né? Os outros ouviram e ficaram, e Jesus disse: olha, quem quiser ser o maior aqui, seja servo de todos. Quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Amém? E aí, queridos, essa é uma questão pontual. Por quê? Porque Satanás, ele era o querubim da guarda ungido, ele tinha acesso ao Monte Santo de Deus. E aí ele se ensoberbeceu. Ele quis ser igual a Deus, ele era bonito. A gente viu aí o pastor Eric pregando, detalhando aí. Mas ele queria ser igual a Deus. Não bastou ele ser bonito, ele ser lindo. Ele queria o lugar de Deus. E o Atmani, um chinês que escreveu vários livros, preso na China, ele foi um grande teólogo. Ele fala sobre o pecado contra a autoridade e o pecado contra a santidade. E aquilo foi assim muito poderoso, porque o pecado contra a santidade de Deus, ele perdoa. O adultério de Davi, ele perdoou. Mas o pecado contra a autoridade, ele não perdoa, porque lembra Lúcifer.
Davi adulterou e Deus perdoou ele, um pecado contra a santidade. Matou, morte, perdoou ele. Mas Saul pecou contra a autoridade, ele foi lá e queimou o holocausto lá, que era uma função do sacerdote. Ele não esperou, ele quebrou a autoridade. Quantos estão me entendendo, queridos? Por que Deus não restaurou Adão e Eva? Porque ele pecou contra a autoridade, ele desobedeceu. E o Atmani, ele vai fazendo isso lá, os filhos de Coré, a rebelião lá de Coré. Aí ele vai, é fora, fica fora. Diga, honra a autoridade. A corrente maior de autoridade é Deus, irmãos. É de lá que emana todo o poder, né? Diz a Constituição que todo poder emana do povo, mas todo poder emana de Deus, irmãos. E toda autoridade é constituída por Deus. E aí, quando isso fica claro, olha aqui, diga, a honra, tá o slide aí, coloca aí o primeiro tópico, vamos começar a introdução. A honra atrai a recompensa. Como receber a recompensa completa? Queridos, não adianta, tem gente que recebe porque ela honra um pedaço e recebe uma recompensa pela metade. Tem gente que desonra e perde a recompensa e é amaldiçoado mesmo, como o pastor Eric falou. O cara é lançado fora. Mas tem outros que eles honram a Deus completamente e recebem a recompensa completa. E a gente vai ver o centurião romano, não sei se está aí, ó, como atrair. O centurião romano, o conquistador honrando o conquistado. O centurião romano, vamos ler esse texto aí, eu vou comentar em cima dessa. A gente vai ler muito a Bíblia aí. Pode colocar aí o texto bíblico. Mateus 8, 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe diga, centurião. O centurião se apresentou a Jesus implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus, olha Jesus, querido. Jesus, para alguns ele dizia: eu não tô aqui para atender não você, não dá para atender, eu não vou atender você não. Mas olha o que Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus disse: eu vou lá e vou curar ele. E eu quero declarar sobre a tua vida: Jesus vai curar tudo que está paralisado na minha vida, na sua vida, amém? Jesus vai entrar na tua casa e ele vai pegar tudo que está paralítico lá, paralisado, e ele vai curar. Porque você está honrando ele aqui essa noite. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se. Diga, ouvindo isto, admirou-se Jesus. E disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que aos filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, queridos? Aqui é um princípio muito poderoso, queridos. O conquistado, Jesus, Israel, estava sobre o domínio de Roma. Jesus era um carpinteiro de Nazaré, lá da periferia de Israel. E agora, a posição do centurião romano, um conquistador, um centurião, um homem com uma posição de autoridade. Tu imagina, naquela época, mais do que hoje, era um absolutismo, não tinha direitos humanos, não tinha nada disso. O cara que comandava 100 homens, meu irmão, onde ele chegava, ele arrebentava. Ele tinha 100 soldados romanos debaixo da autoridade dele. Mas ele implorou.
ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele disse para o carpinteiro: eu vim aqui implorar que o Senhor entre na minha, que o Senhor cure o meu servo. E aí Jesus disse: eu vou lá e vou curar o teu servo. Ele disse: eu não sou digno de que tu entre na minha casa. Um cara que era uma autoridade militar, política, amém? Que quem tinha força, quem tinha exército, tinha o poder político também. E aí ele disse para Jesus, imagina a honra que ele colocou Jesus: eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre na minha casa. Eu sei o que é autoridade. Eu estou debaixo da autoridade de Roma. Eu tenho comandante de uma legião que eu respeito. Eu estou sob o comando de Roma. Eu estou debaixo de uma corrente de autoridade. Roma está acima de mim. Eu sou representante de Roma aqui. E eu tenho um comandante que ele comanda uma legião de 6.000 homens. Ele tem 60 centurião. E desses 60 centurião eu sou um. Eu tenho 100 homens debaixo do meu comando. E eu sei o que é autoridade militar, eu sei o que é autoridade civil. Eu digo para o meu servo vai, ele vai. Eu digo para o meu servo vem, ele vem. Eu digo para o meu servo faz aquilo e ele faz. Senhor, eu sei que tu tem a autoridade dos céus. Eu sei que tu representa Deus aqui na terra. Manda só uma palavra e o meu servo ficará curado. Diga: a honra é uma chave poderosa que traz recompensa. E aí, queridos, a fé desse homem, ele disse, Jesus ficou, olhou para ele e disse: nem em Israel eu vi uma fé como essa. Jesus se admirou. E a gente avaliando Hebreus 6:11, 11:6, na verdade Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, recompensador, presenteador. Tem uma recompensa na fé, amém? E a Bíblia também diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas olha aqui comigo esse cenário. Jesus está diante do centurião. Ele diz: cara, eu estou admirado da tua fé. Nem em Israel eu achei tamanha fé. Jesus, vamos analisar. Olha para João Batista e diz: a fé de João Batista é uma fé poderosa, é ou não é? Mas ela é menor do que a desse centurião aqui. A fé de Maria é grande, ou não é? Mas Jesus está dizendo: a fé desse centurião é maior do que a fé de Maria. João Batista, 2 exemplos, e Maria, mãe de Jesus, ouviram mais a palavra do que esse centurião. Ouviram ou não ouviram, queridos? E qual é o mistério aí, queridos, de receber a recompensa? O que esse centurião fez que deixou Jesus admirado? Há uma combinação poderosa, queridos, na fé desse centurião. Esse centurião pegou a fé e colocou a honra. Esse centurião, ele deu uma lição sobre autoridade. Tem muita gente, irmãos, que precisa, eu preciso honrar. Só fé não resolve. Às vezes a gente até crê no poder da palavra de Deus, crê em Jesus, mas a gente precisa honrar. E foi essa combinação que fez Jesus dizer: olha, nem em Israel achei tamanha fé. E aí olha só, ele diz: vão sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, muitos que virão do Oriente e do Ocidente, incluindo nós. Mas muitos filhos serão, aquela parte que o pastor Eric colocou, serão lançados no fogo, no ranger de dentes, porque desonraram. Diga: desonra me tira, a honra me recompensa.
recompensa, me traz aquilo que... E aí essa fé combinada. Agora a segunda questão de honra aí, a mulher que honrou, mesmo sendo humilhada. O centurião foi honrado. Ele disse, eu vou contigo é agora. É agora, meu patrão. Sei lá se Jesus também tinha essa visão política, ele é um centurião, né? A honra de Jesus para o cara, eu vou lá contigo agora. Agora com essa mulher aí, a mulher que honrou mesmo sendo humilhada, a mulher cananeia, irmãos, é muita onda isso aí, queridos. Quando eu sou honrado, respeitado, considerado, eu honro. Mas quando eu sou humilhado, desprestigiado, desmerecido, e aí eu honro, como é que é isso? Me explica isso aí. Essa mulher estava assim, vamos ler aí. Marcos 7, 24 a 30. Levantou-se e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. O centurião, ele estava no meio da multidão aqui, ele tá no escondido aqui. Queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem aos filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, o centurião, eu vou lá contigo é agora, meu patrão. A mulher sírio-fenícia, tu é uma cachorra, tu é uma cadela, eu vou dar o pão do filho para uma cadela? O centurião no público, aqui no privado. A mulher poderia ter várias insatisfações, dizer, isso daí, ó, não tem ninguém para ver ele. E agora nossa sociedade, né? Tratou o homem lá bem, agora a mulher aqui é o covardão aqui, ó, tratando mal a mulher. É ou não é? Que tipo de pastor é esse que não dá atenção para uma mulher? É um machista. Ela podia levantar várias questões e dizer, eu não vou, tu não é pastor coisa nenhuma, rapaz. O senhor, eu sou aqui uma mulher, estou precisando da tua ajuda, e o senhor disse que não vai dar pro cachorrinho, está me chamando de... Mas queridos, olha aí o que ela diz, querido. Diga atitude de honra. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Queridos, essa questão da mulher cananeia, ela poderia ou não poderia ter se ofendido, irmãos, e saído sem a recompensa, e a filha dela continuado endemoniada? Poderia ou não poderia, irmãos? Não, eu estou ofendida agora. Jesus não é um líder não. Cadê a pregação do amor? Ele não prega o amor. É ou não é, queridos? E agora olha como ele me trata. Mas diga, a recompensa na honra. Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha dos filhos. Ele honrou a honra dela. Ele disse, por causa dessa tua palavra, tua filha está curada. Porque tu não foi aquela ofendidinha e saiu aqui reclamando, falando mal de mim. Não é não? Eu poderia, esse Jesus, eu mesmo vou falar, o cara tratou ainda agora o homem aí, bem, agora tratando a mulher aqui mal.
Tem ou não tem essa possibilidade? Mas ela não, queridos. Ela disse, eu sou uma cachorrinha mesmo, mas eu quero é a migalha. Eu não sou digno. Mesmo coração. Falei até agora, mesmo coração do centurião é o mesmo coração dela. Eu não sou digno de nada, eu sou uma cachorrinha mesmo, eu quero é migalha. Só a migalha já é poderosa para expulsar os demônios da minha filha. Diga para o seu irmão, as migalhas te dão poder para expulsar demônio. Tem hora que a gente se sente assim, uma migalha, menos que nada, é ou não é? Mas, queridos, se a gente está honrando a Jesus, os demônios, a gente não precisa nem se confrontar com eles têm que bater em retirada. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, onde houver um demônio, ele vai ser detonado, destruído pelo poder da honra. Jesus, tu não deve nada para ninguém, Senhor. Tu és o nosso Deus, da tua soberania, nós dependemos de ti completamente. Se o Senhor der muito, se o Senhor não der nada, a gente ainda continua em débito contigo. Mas tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, eu já sou um cachorrinho aqui, o que o Senhor fizer por mim, eu já me sinto super prestigiado. Tem gente que parece que Jesus está devendo para ele. Ai, porque Deus não fez isso? Porque Deus não fez aquilo? Se Ele fizer ou não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus na minha vida, na tua vida. Amém, queridos? Ah, porque Deus me prosperou. Ah, agora eu estou liso. Não tem problema nenhum, irmãos. Deus não depende de real, de dólar, de bolsa, de não sei o quê. Deus é Deus. Se Ele quiser, Ele dá milhões. Se Ele quiser, Ele dá R$1. Se Ele quiser, Ele não dá nada. Ele é Deus. Amém, queridos? Essa é a mensagem dessa mulher. Agora o princípio da honra, segundo lugar. Princípio da honra. A desonra de Eli. Eli recebeu o privilégio de ser sacerdote. E quando no Antigo Testamento tinha o clericalismo, tinha uma tribo que foi separada por Deus para ser sacerdote, e ser sacerdote era uma posição social, política, religiosa. Eles exerciam o governo, eles ficaram sem terra, né? Sem porção. E Deus disse para eles, ó, eu sou a porção de vocês. Eles ficaram sem nada, por isso que eles eram sustentados pelas outras tribos, com as ofertas, amém? Só que aí Eli desonrou a Deus, negligenciando. Isso aqui é um parêntese, irmão. Eu sou sacerdote e você é sacerdote em Cristo. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias, amém? Não existe clericalismo aqui. E a gente tem um dever de cuidar da nossa família, dos nossos filhos, honrando a Deus, amém? E eu ensino desde pequenininho a Esté e o Davi. Vocês têm que amar Jesus mais do que a mim. Vocês podem conquistar o que for aí no mundo, mas sem Jesus é fracasso. Vocês podem ser bam lá no mundo, mas se vocês não tiverem Jesus, vocês são pobres, cegos e nu. Desde pequenininho, irmãos. Amém? Não é pecado ser grande nessa terra, não é pecado prosperar nessa terra. Pecado é perder Jesus. Amém? E aí quando você se comporta, se tu é uma criança, que tu já sabe que Jesus está ali. Eu já desde pequenininho, irmão. Foi aniversário do Davi, 12 anos. É o Bar Mitzvah, sem cerimônia. Tu já é responsável pela tua vida espiritual. E aí eu olhando agora o Davi aqui com a Clícia, né? Aí o Davi andando aqui, 12 anos. Irmão, ele assiste jornal, tio. Aí eu digo, cara, esse bicho é igual eu. Assiste política, gosta de história. Eu lembro que o titio ia lá pro titio me dar aula. E qual era o tipo de aula? Era Império Romano, eram os gregos ali. Eu só gostava dessa. Aí o tio fazia direito, eu me amarrava. Negócio de lei e tal. E eu assistia o jornal na época, sozinho. Hoje o Davi acorda e está lá assistindo o jornal, Record News. De manhã cedo, eu digo, cara. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Oriente seus filhos. Oriente. Invista tempo neles. Colocando
Se eu falei isso aqui, não sei se eu falei. Se o meu valor é ser... Bom, eu vou tirar a minha vida. Não, eu quero ser advogado, quero ter um escritório jurídico top, quero ser um grande jurista, ganhar milhões. O que o Davi vai querer ser? E a Esther? Os filhos amam aquilo que o pai ama. Na infância. Amém? Que quando chega ali na pré-adolescência e adolescência, ele já começa aquilo que o pastor Xavier pregou. Quando é criança, o pai é o herói. Aí chega na pré-adolescência, não, papai não sabe de tudo não. Aí vai para a adolescência, papai tá ultrapassado. Ontem a gente fazendo um lanche lá, né, Jones? Aí eu disse não sei para quem, pro Jonatas, né? Foi pro Jonatas. Pro Jonas, pra Larissa, ali pro Zé Roberto. Disse, rapaz, eu aprendi um termo aqui, BV, com a Esther e com o Davi. Aí tu sabe o que é BV, Zé Roberto? Zé Roberto, sei não. Aí eu perguntei, não sei se para Larissa, para o Jonas, sabe o que é BV? Aí não sabe não. É boca virgem, disse que, ó, que nunca beijou. Isso aqui vai ser tudo BV, ó, boca virgem aqui, ó. Mas eu não sei, irmão, eu não sei a linguagem do adolescente, eles falam em código, é ou não é? E se a Esther e o Davi não me atualizar, eu vou tá vacilando. Eu não vou saber nem quando eles estão fazendo besteira. É ou não é, queridos? Aí eu digo, me dá uma aula aí, minha filha. Como é que é essa parada aí? Tem cada código, irmão. Diga para o seu irmão, te orienta. Cuida do teu filho e da tua filha, porque se tu vacilar, tu vai perder eles. Como Eli perdeu, irmãos. A gente ri, mas o negócio é sério. A casa de Eli foi removida. Olha aí o texto, irmãos. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera, que a tua casa e a casa de teu pai, coloca aqui em nome de Jesus aí na tela, que a tua casa e a casa de teu pai, Deus falando para Eli. Cadê tu, Eli? Está aqui. Que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus falando, longe de mim, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados, serão abandonados. E aqui é um texto daqueles textos assim que a gente se treme. Que Eli foi negligente com seus filhos, não soube incutir o temor do Senhor. Eles iam e pegavam as ofertas do altar e se prostituíam com as mulheres. E Eli, em vez de corrigir, foi omisso, foi negligente. E aí, queridos, perdeu o sacerdócio. Foi removido, porque Deus disse, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, desmerecidos, serão excluídos. E é uma palavra que a gente não gosta, por isso que honra, falar de honra, às vezes, a gente falou aqui no início, tem pastor que usa para controlar, para manipular, mas, por outro lado, a honra bíblica e saudável, se a gente não falar, a gente vai estar colocando em risco as nossas vidas, a vida da igreja, a vida das nossas famílias. Quantos estão me compreendendo, queridos? E a gente não pode ser omisso, irmãos, porque uma verdade tem sido distorcida por alguns, para um lado ou para o outro. Eu não posso ser covarde de não ensinar a verdade da palavra de Deus, amém? Eu tenho que ter coragem para ensinar a verdade com equilíbrio, com saúde, amém? E aí, queridos, olha para o seu irmão e diga assim, querido, não desonre. Não foi Eli que desonrou a Deus, não, foi os filhos dele, mas a desonra de Eli foi na atitude para com os filhos, que estavam em pecado e que não foram corrigidos. Como corrigir um filho, meu irmão? Pede sabedoria, amor de Deus, na hora, Senhor, me dá graça e discernimento para ser rígido, me dá graça e discernimento para ser flexível, me dá graça e sabedoria para me educar meus filhos.
com sinceridade, sem farisaísmo, com verdade, de coração aberto, de eles terem segurança, de eles se abrirem, amém? E aí, queridos, eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida, sobre a minha vida. Aqueles que me honram, Deus diz, serão honrados. A tua casa vai ser casa de Zadok, vai ser um sacerdócio para sempre, amém? Mas não vai perder o sacerdote perpétuo, não é sobre Melquisedeque. A tua família está debaixo da graça de Deus, e a tua casa, os teus filhos vão honrar o Senhor. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? A tua família não vai desprezar Deus, não vai desonrar Deus. A tua casa vai ser uma casa firme, porque ela vai estar fundamentada na honra, amém? E aí, queridos, tem mais uma questão poderosa aqui de honra. Diga honra decisiva. Tem momentos, irmãos, que tem uma honra extravagante, uma honra que escandaliza as pessoas. Dar dízimo, ofertar, escandaliza. É ou não é? Contribuir com a obra de Deus escandaliza. Honrar pastor, honrar liderança, honrar pai e mãe, hoje em dia escandaliza. A honra está sendo extinta. Nem benção mais, ninguém toma mais. Eu tomo benção tio, benção pai, benção. Meus filhos tomam. Desde pequenininho, irmão. E aí, cara? O Davi... Pai, tu pai, o negócio ele falou assim, tu pai, eu disse, tu não, senhor. Ele pequenininho. Tu senhor, aí ele falou, tu senhor. Mas se a gente não for educando, irmãos, se a gente não for orientando. E quando eu falo de bênção, irmãos, quantos estão lendo a Bíblia? Cara, tá na Bíblia aí. Estamos em Êxodo. A gente vê Deus abençoando, apareceu o Senhor a Jacó, dizendo, vai, desce para o Egito, porque lá eu vou preservar a tua família, lá eu vou abençoar, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer. Chega lá, Jacó abençoa a José, abençoa Manassés e Efraim, e as bênçãos, aí Jacó vai abençoando, e a gente vê a bênção de todas as formas. Princípio da honra, né? Só é abençoado quem honra. E aí, essa mulher, deixa eu pular para ela. Anônima. Cadê a mulher anônima? Diga a honra da anônima, que ficou eternizada no ato de preparar Jesus para o propósito. Uma mulher anônima que ficou eternizada num ato de preparar Jesus para o propósito. Quem é essa mulher? A mulher da casa de Simão o leproso. O leproso, Simão é leproso. E ele diz, é o Simão leproso que ficou com raiva. Mas a mulher foi escandalizada ali. Foi molestada. Foi criticada. Foi zombada. Foi discriminada. Mas ela não estava nem aí. Ela queria honrar Jesus. E ela pegou um vaso de alabastro que era o salário de um ano. Algo valioso. Bota aí, o salário mínimo é 1.300 e não sei o quê. Bota R$1.000, 12 conto. Ela foi lá e jogou nos pés de Jesus. E os caras, numa crítica racional. Cara, tá desperdiçando muita grana. A gente vendia e ajudar os pobres até com uma boa intenção. É ou não é? Mas diga honra. Jesus disse, ninguém moleste ela. Ninguém mexa com ela. Porque ela está me honrando. Cadê o texto, Esther? Estando ele em Betânia, versículo 3, Marcos 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso. É um leproso mesmo, né? Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com precioso perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus
disse: deixai-a, porque molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Ela foi eternizada, queridos. E o que é interessante aí é que Deus está nos dando uma chave. Por exemplo, hoje aqui, quando é que vai ter um seminário de honra? Ninguém sabe. É ou não é? Tem coisas que são extraordinárias, queridos. Você tem que estar atento para discernir. Quando é que Jesus vai estar lá para ser preparado para a sepultura? Que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E ele já saiu cheiroso, perfumado. Amém? Depois de 3 dias ele foi lá e a Betânia, aquela mulher lá em Betânia, me preparou, Pai. Nem Jesus queria ir, mas ele honrou, Pai. Diga, a honra é a obediência. E essa mulher foi discriminada. Diga, quem trata Deus, Jesus, com honra, nunca vai ser desonrado. Pode ser desprezado por pessoas. Olha aqui para mim, honrar a Deus, às vezes. E honrar a Deus, a gente vai entender como é que eu honro a Deus. Vai ser um preço a ser pago, dizer, ó, vão me criticar, vão zombar de mim, vão me recriminar, mas eu vou honrar a Deus. João 13:20 diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, olha Jesus falando, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Queridos, aí o grande ponto aí, é que Jesus, ele sabia que a honra era toda do Pai, amém? Ele estava aqui na terra para honrar o Pai. Ele foi 100% humano, amém? Ele fez carne, aí o pastor Eric falou bem, ele se fez gente, ele se humanizou, e isso é o grande milagre de todos os tempos, que Deus se fez gente, se colocou em limitações, fora a limitação aí de facilidades da vida, né? Água encanada, ontem conversando mesmo, tio aqui, eu acho que é dessa época, o pessoal carregava na cacimba água, né? Lata, né? Sofrido, que nem diz o Whindersson Nunes, né? Tem que ser sofrido, carregando lata d'água na cabeça. Era uma vida precária, era ou não era? Uma vida precária. Agora, mais precário é ser homem, gente como a gente, irmãos. Cheio de dramas existenciais, cheio de coisa ruim, meu amigo. E Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas olha só, quem recebe Jesus, recebe o Pai. Agora olha o que ele diz, capítulo 5, versículo... Estamos terminando já, irmãos. Se você quiser dormir, se levante aí, diga para o seu irmão, não durma, que vai estar chegando agora a melhor parte. 5:23, João, Evangelho de João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí versículo 41, mais na frente, ele diz, Jesus dizendo, eu não aceito glória que vem dos homens. Todas as pessoas, a gente viu aí o centurião, a mulher cananeia, a mulher de Betânia, quando ela estava honrando, Jesus não estava recebendo aquela honra, queridos. Aquela honra estava sendo para o Pai que tinha enviado ele. Amém? Quantos estão me entendendo? Jesus não aceitava a glória humana. Ele diz aqui, eu não aceito. Porque toda a glória que vinha para ele, ele disse, eu te glorifiquei na terra, Senhor.
A glória, tu vai me glorificar. Sabe quando foi a glória? Quando ele foi exaltado acima de todo nome que se nomeia. Olha o que ele diz aí, Hebreus 1:6. João 5,41, eu não aceito a glória que vem dos homens. Sabe por quê? Hebreus 1,6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele foi elevado acima de todo nome que se nomeia. E agora, queridos, quem honra os servos de Deus, está honrando a Deus, amém? Olha só, quando eu estou honrando o pastor Xavier, e o pastor Aldo tentou me ensinar isso, tio, eu não entendia. Mas como? Quando eu honro um pequenino, olha lá, escuta bem isso. Fluir da honra, último ponto. Escutar, que é o ponto-chave. Se você entender isso aqui, você vai começar a andar no fluir de favor, de bênção, de milagre, de recompensa. Quantos querem, amém? É essa chave aqui, o fluir da honra. Lucas 13:33. Importa, contudo, caminhar de hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra em Jerusalém. Morra fora de Jerusalém, um profeta morra fora de Jerusalém. Aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Queridos, olha aqui para mim. Pilatos era um líder mau. Ele foi lá e executou os profetas em Jerusalém. E agora, Jesus está citando, ó, os profetas foram executados. Mas a própria geração não recebia os profetas. E ficava na casa deserta. Mas diga assim, o profeta era um representante de Deus, ele falava em nome de Deus, amém? No contexto do Antigo Testamento. Agora vamos ler o último texto. Mateus 10, 40, 42. Quem vos recebe, versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe é aquele que me enviou. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Um trocadilho aí, né? Quem recebe vocês, recebe aquele que me enviou. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora, o ponto aqui, que eu quero que você dê toda a sua atenção. Quem recebe um profeta, no caráter do profeta, receberá o quê? Galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, recebe galardão de justo. Diga recompensa. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum não ficará sem a sua recompensa. Não perderá, de modo algum perderá o seu galardão. Queridos, aqui Jesus está estabelecendo, isso aqui é o ponto-chave, a cadeia de autoridade. Quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta, ou seja, pessoas que estão acima de nós. Amém? Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Pessoas que estão ao nosso lado, no nosso nível, amém? Todos nós aqui somos justificados em Cristo Jesus, amém? E quem der de beber um pequenino, pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. 3 níveis de honra, irmãos. Eu não tenho que honrar só quem é profeta. Se fosse escrevendo no contexto atual, quem recebe
pastor no caráter de pastor. Agora o pessoal se amarra em apóstolo, né? Quem recebe apóstolo no caráter de apóstolo. Quem recebe profeta no caráter de profeta. Evangelista, mestre no caráter de evangelista, vai receber o galardão do evangelista. Quem recebe o justo são aqueles nossos irmãos que estão no nosso mesmo nível, amém? Honra aqui. Aqui é aquele que é igual a mim, os iguais. E quem cuida daquele que está debaixo dos cuidados, pequenino, vai receber galardão, não vai perder recompensa, amém? Irmãos, eu fecho com isso. A gente está fazendo esse seminário inspirado no livro Recompensa da Honra, do John Bevere. Mas ele disse que visitando, ele até queria trabalhar com T.L. Osborne, né, com a Ladona Osborne, que eles iam para a Índia e para a África e faziam grandes cruzadas e curas extraordinárias. Pessoas que eram mancas, crescendo perna, pessoas sem olhos, nascendo os olhos. Chegou lá uma criança, o T.L. Osborne contando para ele, a Ladona Osborne, contando para o John Bevere, e o John Bevere, maravilhado, ele ia até trabalhar com eles, ficou numa situação, só que não era o direcionamento de Deus, ele não trabalhou, mas era super amigo. Aí ele conversando com Reinhard Bunker, né, também outro homem poderosamente usado na África, e ele foi na África, olha aqui para mim, ele foi na África. Chegou lá na África, irmãos, ele era tão honrado, tratado como um chefe de Estado. Até para sentar era num local nobre ali, preparado. E aí ele disse que a recompensa que os africanos recebiam, milagres extraordinários. Quando esses mesmos pastores iam para os Estados Unidos, que eram recebidos como pessoas comuns, orava, curava no máximo uma dor de cabeça, uma dor nas costas, milagre extraordinário, nada, porque só existe recompensa completa aonde existe um ambiente de honra completa, amém? E há anos atrás, pastor Xavier, eu ouvi isso, tipo, por que a igreja do David Young Cho crescia muito? Porque a palavra que ele liberava era honrada, era respeitada. Aí foi o pastor César falando isso. Por que MCI? Porque a palavra que ele liberava era honrada, era respeitada, era considerada, era levada. Porque honrar nada mais é, irmãos, do que prestigiar, do que respeitar, amém? Do que levar em consideração, do que olhar, não, isso que ele está falando eu vou fazer, amém? E igreja nada, na sua casa, se não tiver honra, vira uma casa de ir. Na tua empresa, se não tiver honra, vai acabar, vai ser destruída. Mas nós estamos aqui para estabelecer uma cultura de honra bíblica, amém? E aí, aqui é a IEV, queridos, não é porque eu estou aqui não, mas eu não venho trazer uma palavra do Agnes, eu venho me humilhar aqui. Pastor Xavier da mesma forma, pastor Eric da mesma forma. Mas se a IEV entrar nessa dimensão de honra, de o que sair desse altar for honrado, a gente vai explodir. Eu falei ontem para o pastor Xavier, eu disse, eu não estou nem aí mais para crescimento, queridos. Por outro lado, se a gente não crescer, irmãos, a gente é egoísta. A gente não está cumprindo o propósito de Deus. É ou não é? De ir pregar o evangelho, aonde? A todas as nações. No sentido de que eu vou honrar Jesus, amém? E cuidar das pessoas. Dar um copo de água aos pequeninos, vai receber galardão. Amém?